Olá, eu sou Tayana, baiana, nasci em Senhor do Bonfim e atualmente resido em Jacobina. Falar um pouco sobre a minha infância é trazer de volta as memórias mais marcantes da vida de uma mulher. Eu digo isso porque eu fui criada por três mulheres potentes. Digo três porque uma delas é a minha mãe, a outra a minha tia e uma das mais marcantes em toda a minha história, uma mulher de fibra, a minha avó. A minha avó Mariquinha, que até hoje, apesar de já ter falecido, traz para mim memórias maravilhosas do amor, do cuidado, do carinho. Então eu fui criada sem a presença paterna. Tive basicamente essas três mulheres na minha formação enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã. Na minha infância, eu nunca tive necessidade extrema, mas também nunca tive abundância em relação à questão financeira. Porém, vivia numa situação razoável, como eu já falei, com a minha avó, com a minha tia, com minha mãe e com meu tio. A minha vida estudantil foi dividida em dois momentos. Um momento foi o inicial até o Fundamental 1, onde eu estudei em escola pública da rede municipal de Senhor do Bonfim. E quando eu cheguei no ensino fundamental 2, a minha família conseguiu uma bolsa parcial numa escola privada em Senhor do Bonfim, porque meu tio ensinava, era professor, então eu tive essa possibilidade. Então eu entrei nessa escola privada. E aí eu passei do ensino fundamental 2 até o ensino médio nessa escola. E quando foi no ensino médio, eu engravidei, né? Então a questão da gravidez, ela veio em um momento em que eu ainda estava no processo de formação. Eu comecei a namorar com o meu esposo desde os 12 anos, muito novinha. A gente casou, né? Eu tinha 15 anos, já gestante da minha primeira filha. Então, esse momento da gravidez, numa escola de freira, numa cidade pequena, foi um momento bem delicado da minha história, onde eu fui chamada para ver a possibilidade de ter o casamento. E assim, era o que a gente queria, porém não deveria ser dessa forma, né? Mas enfim, eu fui chamada, a gente conversou, e uma das coisas que me marca nessa fase é que eu sempre gostei muito de estudar, sempre. E quando eu estava grávida, minha maior preocupação era, será que minha família ainda vai continuar mantendo, pagando, mesmo que seja de forma parcial, a minha bolsa? E aí eu lembro que eu perguntei à minha tia, que era quem pagava a escola, né? Eu perguntei, tia, e a minha escola? E assim, de forma surpreendente, ela me disse, você quer estudar? Eu disse, quero. Ela disse, então não muda nada, eu continuo pagando a sua escola até você concluir. E assim foi feito. Então eu, mãe, né, muito novinha, mas continuei a estudar. E nessa fase, como eu queria muito também trabalhar, ter uma profissão, eu comecei a fazer dois ensinos médios. Fiz um ensino médio na escola privada, que era essa, e fiz também um ensino médio numa escola pública, que era o antigo magistério, né, que eu sempre gostei muito da educação, então eu acabei que fazendo as duas formações para o ensino médio. Então, a minha história entre vida estudantil, vida pessoal, infância e adolescência meio que se misturou ao fato de já ser mãe tão nova. Então, eu buscava conciliar a minha função materna com a minha função de ainda ser adolescente, estudante, esposa, né, já tendo que cuidar de um lar. E então eu segui focada no meu objetivo, que era entrar na universidade, estudar, dar um futuro melhor à minha filha. Então, quando eu fiz o meu primeiro vestibular na Universidade Estadual da Bahia, eu estava completando 18 anos, eu passei no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e aí comecei a cursar, fazendo esse curso em Senhor do Bonfim, no Campus 7 da UNEB. E aí finalizei o curso, mas eu ainda tinha aquele desejo de realizar a faculdade de enfermagem, que no momento era um sonho muito distante, porque eu não tinha como ir embora de Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim não tinha um curso, e eu queria muito, porém ficou um sonho guardado. Até que foi implantado o primeiro curso de bacharel em enfermagem na UNEB, né, na mesma universidade onde eu tinha concluído o curso de biologia.
E aí eu fiz novamente o vestibular, fui aprovada, né? E assim foi uma felicidade muito grande, porque eu estava realizando meu sonho na minha cidade, já tinha um emprego. Nessa época eu já era concursada em 2 municípios próximos a Senhor do Bonfim, que era Ponto Novo e Filadélfia. Então eu comecei, né, a fazer esse curso assim muito entusiasmada e feliz com essa conquista. Nessa altura eu já tinha, né, me tornado mãe da minha segunda filha. Então eu tive a minha primeira filha logo na adolescência, 7 anos depois eu tive outra filha. E segui estudando. Quando foi no final da faculdade de enfermagem, eu fiquei muito feliz, muito envolvida, empolgada com o aprendizado que eu estava tendo no hospital universitário, né, no estado vizinho. Então eu via, né, aquelas residentes fazendo todo aquele trabalho, atuando, né, como enfermeiros, e eu despertei aquele desejo em fazer uma prova de residência e tentar, né, fazer tudo o que elas estavam ali fazendo. Então, em 2012, eu mudei para Jacobina, que é a cidade que eu resido até hoje, para assumir esses concursos, e tive a minha terceira filha. Então, em 2013, eu já era mãe de 3 filhas, uma de 14, Iris Tassiane, uma de 7 anos, Maria Gabriela, e uma bebê, Elis Mariane. E aí, a rede de apoio para esse momento foi fundamental, né? Então, basicamente, a minha rede de apoio é minha mãe, minha tia e meu esposo, que é um ponto assim que eu sou suspeita a falar, porque tudo que eu consigo também tem o apoio dele, né? Então, assim, a questão da criação dos filhos, do apoio a estudar, do incentivo que eu não desista de nada, sabe? Sempre ele esteve ali para dar esse apoio e eu não posso deixar de falar o quanto é importante o apoio que ele sempre me deu. Então, a minha rede de apoio não é tão extensa, né? Minha tia não mora aqui comigo e nem a minha mãe. Minha mãe continua morando em Senhor do Bonfim, minha tia em Juazeiro, mas é a rede de apoio que eu sempre tive. Em 2015, engravidei novamente, agora de um menino, o Tássio, que hoje ele tem 9 anos. Então, foi um presente, assim, né, pra gente, que vinha com 3 meninas e chegou o tão esperado Tássio e completou, sabe? Nos completou de uma forma mágica. Eu sou muito feliz com os meus 4 filhos, com meu esposo. E na questão profissional, eu tive mais um desafio. Eu passei a ser professora universitária em uma instituição privada e ficava bem nítido para mim a rejeição, vamos dizer assim, antes de me conhecer enquanto professora. E teve um episódio assim que me marcou muito. Foi uma aula na época da pandemia, no formato remoto, onde eu comecei a falar com os alunos e pouco tempo depois que a aula tinha começado, eu recebi uma mensagem da coordenação do curso perguntando se tinha acontecido algo, porque uma aluna questionou por que a outra professora tinha saído. Então eu disse que não tinha acontecido nada, que eu tinha acabado de começar a aula e terminei o turno. Quando eu terminei o turno, eu recebi, né, o feedback da coordenadora dizendo que a aluna falou com ela que amou a aula, que a aula foi maravilhosa, que foi bom ter trocado. Então, mais uma vez, eu me questiono, né, o que foi que levou ela a me rejeitar antes de me conhecer? Na verdade, eu até sei a resposta, mas fica esse questionamento, porque eu mal abri a câmera, malmente tinha dado as primeiras palavras e já teve essa rejeição, né, quanto professora. Nessa instituição, eu tive oportunidades maravilhosas em relação ao incentivo, a projeto de pesquisa, de extensão relacionado à diversidade. Eu passei a ser a coordenadora de um programa Anima Plurais, e nessa oportunidade eu pude trabalhar diversas temáticas, entre elas a questão da saúde negra. Na vida acadêmica, a essa altura, eu já tinha feito uma especialização, foi gestão em saúde, e também fiz um mestrado na Universidade Federal do Vale do São Francisco, mestrado em Ciências da Saúde Biológica. Foi um mestrado acadêmico, ou seja, eu tinha que ir todas as semanas, sair de Jacobina para Petrolina, quase 200 quilômetros de distância, e muitas vezes eu tive que me deslocar com os 2 bebês,
No caso, Elis, que estava com 1 aninho e pouco, e Tássio, recém-nascido. Então, assim, foi mais um desafio terminar esse mestrado, tendo 4 filhos, sendo 2 bebês, 2 crianças, né? Uma criança e um bebê. Então, foi mais uma vez que eu pude testar minha força de vontade, o meu acreditar na educação, no poder transformador da educação. Então, eu concluí esse mestrado em 2018. E então, foi aí que eu ingressei na universidade, como professora universitária dessa universidade privada. E como representante do Anima Plurais aqui na regional Nordeste, eu pude fazer alguns projetos de extensão que foram bastante impactantes, não só aqui no Nordeste, mas também em outras regiões do país. Por que eu falo isso? Porque, como é um centro universitário, existem algumas turmas que aconteciam em outros estados, no Sudeste, no Sul. E com esse projeto de extensão, eu pude falar sobre a implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra para essas pessoas, né, através do projeto de extensão, e também como atividade na comunidade, esses meninos foram para as unidades de saúde para entender como é que estava acontecendo a implementação dessa política tão necessária, né, e importante. Graças a 2 edições do projeto de extensão, eu fui premiada como honra ao mérito relacionado a esses dois momentos do projeto de extensão. Além disso, a gente, no Dia em Prol da Saúde da População Negra, fez 2 edições numa comunidade quilombola, na cidade de Senhor do Bonfim. Nessa comunidade, a gente desenvolveu tanto atividade voltada para a questão do empoderamento negro, como também a questão da saúde da população negra. Então, foi um dia que tanto os estudantes quanto professores, profissionais de saúde e comunidade interagiram num espaço que tinha várias propostas. Então, a proposta da trança, do penteado, da maquiagem, do mini curso de automaquiagem em pele negra, da questão da saúde, falar sobre doenças prevalentes na população negra, e todas essas atividades com o engajamento dos estudantes. Então, foi um momento muito importante na minha trajetória enquanto professora nos cursos da área da saúde, porque foi um momento que eu tive, a oportunidade que eu tive de falar sobre essa política e de mostrar para esses meninos que, se na saúde a gente tem mais de 80% da população atendida no SUS como pessoas que se autodeclaram negras, como é que a gente não tem no nosso espaço universitário, espaço de formação, temáticas voltadas à saúde da população negra, as doenças voltadas, as doenças prevalentes na população negra? Então, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Outra oportunidade, assim, que me marcou positivamente e também reflexivamente, vamos dizer assim, foi a Semana da Enfermagem, onde em 1 ano a gente resolveu trazer as enfermeiras negras invisibilizadas da história. E nesse momento eu trouxe as alunas, né, que era do projeto de extensão, para falar sobre várias enfermeiras, como Dona Ivone Lara, uma enfermeira muito importante que é mais conhecida no samba do que na saúde, né, infelizmente, e outras pessoas. E foi um momento assim muito... A parte boa foi poder trazer essa temática, que é pouco estudada, mas a parte reflexiva foi a pouca adesão dos alunos no auditório quando a temática foi essa. Então, é um momento que a gente fica assim, bem triste e ao mesmo tempo impulsionados a falar mais sobre o tema, a trabalhar mais essa temática. No início da pandemia, eu fiz a seleção para o doutorado em pesquisa clínica e doenças infecciosas no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, do Rio, e fui aprovada. Então, era um momento assim de incertezas, se eu iria conseguir cursar, como é que ia ser essa questão de morar no Rio, sendo que eu sou aqui da Bahia e tal. E aí, devido à pandemia, eu tive a possibilidade de fazer boa parte, praticamente todo o doutorado, de forma remota. E amanhã, dia 19 de julho de 2024, é o dia em que eu defendo a minha tese de doutorado. E é um momento assim que eu costumo dizer que é um momento de abrir portas, né? Por que eu falo abrir portas? Porque é aquele momento que eu vejo a minha trajetória, né? Olho para trás, vejo a minha trajetória de uma menina de família humilde, negra,
que sempre apostou na educação, sempre estudei, mesmo com muitos obstáculos, eu não permiti que esses obstáculos me barrassem. Então, eu fiz uma graduação, fiz a segunda graduação, especialização, mestrado. Em meio a isso tudo, não abri mão de ter a minha família, né? Então, eu sou casada há 26 anos e educando meus filhos, criando meus filhos e dando exemplo, né? Que a educação transforma. E também, né, é o momento de dizer assim, agradecer, na verdade, agradecer a minha rede de apoio, agradecer a compreensão dos meus filhos por abrir mão da minha presença em vários momentos da vida deles, por conta dessa minha jornada de estudante profissional também. Agradecer o apoio do meu esposo, que sempre esteve ao meu lado, agradecer o apoio da minha mãe, da minha tia, da minha família, dos meus amigos. Então, assim, é um momento de gratidão mesmo e de dizer, é possível, a gente consegue alcançar os lugares que a gente quiser alcançar, vamos dizer assim. Porém, eu não posso deixar de dizer que não é fácil, né? Poderia ser mais fácil, poderia ser menos doloroso, né? Mas, infelizmente, eu não serei a primeira, lógico, não serei a última, mas luto para que as próximas tenham essa jornada de forma mais leve, mais tranquila, né? Então, assim, eu penso que tem meninas que se tornam mãe na adolescência que se colocam em um lugar de que, já era, eu agora vou ser dona de casa, vou ser mãe e acabou, né? Então, eu digo para essas meninas que não vai ser tão fácil, mas é possível sim, né? Falo também para aquelas mulheres que, eu já tô numa certa idade, já tenho filho, já sou avó, porque eu também já sou avó, e já acabou tudo. Eu digo para essas mulheres também que não, que é possível. Então, assim, conciliar a vida pessoal com vida profissional não é fácil, porém é possível, né? A gente consegue, a gente tá aí para alcançar diversos lugares. Eu costumava dizer que, olha, quando eu terminar o mestrado, eu não vou falar tão cedo em doutorado, mas aí em seguida veio o doutorado. Amanhã eu concluo o doutorado e confesso a vocês que eu já estou pensando no pós-doc. Ou seja, vou continuar estudando, pesquisando, sendo inspiração para meus filhos, para as minhas amigas, meus amigos, para as minhas alunas. Enfim, é um caminho árduo, difícil, porém possível. É essa a minha história.